Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai com atenção o apóstolo, o sumo sacerdote, que declaramos publicamente, Jesus. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Pois ele merece uma glória maior do que Moisés, assim como um construtor tem honra maior do que a casa, porque toda a casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus, para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mas Cristo, como Filho, é fiel sobre a casa de Deus, a casa que somos nós, se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvir a voz do Senhor, não endureçais, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como na rebelião no dia da provação do deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham visto as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não chegam a conhecer os meus caminhos. Assim eu jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Então, irmãos, cuidado, para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo que vos desvie do Deus vivo. Antes, exortai uns aos outros todos os dias. Repitam comigo: exortai uns aos outros todos os dias. Exortai uns aos outros todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se estivermos nossa confiança inicial firme até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na rebelião. Quem foram os ouvintes? Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? Contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu descanso? Não foi os desobedientes? Desse modo, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Senhor, fala conosco através da Tua Palavra. Meu Deus, que a Tua Palavra seja introduzida em nossos corações, ministrada pelo Teu Santo Espírito, o Teu Espírito Santo. Eu te peço, ó Pai, que em nome de Jesus, eu diminua e o Senhor cresça, eu suma e Tu apareça, e somente a Tua Palavra, que é digna de toda aceitação, ache um lugar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Capítulo 3 de Hebreus vai falar da superioridade de Cristo a Moisés. Cristo é superior a Moisés. É o primeiro tópico, vamos dizer, numa seção do primeiro versículo até o 6. Então, temos um bloco aqui, do verso 1 até o 6, que vai tratar da superioridade de Cristo sobre Moisés. O livro de Hebreus, como eu disse já a princípio, é um livro que vai tratar da supremacia de Cristo em tudo. É um livro cristológico. Por que cristológico? Porque tem uma teologia, da pessoa de Cristo. Então o livro ele pode ser mais teocêntrico, ele pode ser mais cristológico, porque na verdade o autor se dedicou a apontar de forma mais direta e mais contundente, incisiva, insistente na pessoa e na obra de Deus, ou na obra de Jesus, ou na obra do Espírito Santo. Cremos na Trindade, que os três são um,
Mas existem tríplice formas de Deus operar. Ele opera no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ele age através do Pai, através do Filho e através do Espírito Santo. Amém? Deus é então o autor da criação. E podemos observar esses pontos importantes. Por quê? Porque a cristologia vai ser, na verdade, a teologia de Cristo. A teologia baseada na pessoa e na obra de Cristo. Para os irmãos entenderem esse termo teológico, quando falo cristológico, né? Não vem de cristal, não. Vem da ideia de tratar especificamente da pessoa e da obra de Cristo. Por isso que eu digo cristológico. Porque também cristocêntrico. Centro, já viu? Egocêntrico, né? Então, na verdade, nada disso não é teocêntrico, embora fale de Deus, embora mencione Deus. A carta aos Hebreus é um livro cristológico, porque fala da obra e da pessoa de Cristo, e cristocêntrico, porque ele coloca Cristo no centro de tudo. Não é antropocêntrico, como as nossas canções que ouvimos hoje, chamamos de hinos de louvor. É meu, é para mim, é minha vitória, é minha bênção. É tudo homem no centro, nada para nenhum, é apontando para a glória de Deus. Tu és santo, tu és digno, né? A maioria é tudo meu, minha vitória, tem sabor de mel, tudo que é meu, tudo para mim, né? Antropocêntrico. E mensagens também, onde na teologia da prosperidade ela chega a ser demasiadamente antropocêntrica, porque toda resposta vem para o homem, nada vai para Deus. A tua vitória, 7 chaves que abre o céu, pula 5 fogueiras, dá R$50, que tua conta vai ter 50 mil. Eu estou falando coisas que vocês veem todos os dias na televisão, nos rádios, então fiquem bastante atentos a isso, para entender o que é de fato, tanto o livro, tanto a carta aos Hebreus, quanto um culto, uma igreja cristocêntrica e uma igreja cristológica. Amém? O Paul Washer vai dizer, não procure uma igreja perto da sua casa, procure a igreja que seja mais perto da Bíblia. Então ela pode até ser longe da tua casa, mas ela precisa ser próxima da Bíblia, o mais perto da Bíblia possível. E é isso que buscamos fazer. É isso que há 33 anos essa igreja se dedica a fazer. Amém. E estamos aqui para dar continuidade a isso, de manter esta igreja cristocêntrica, cristológica, fundamentada na doutrina dos apóstolos. E a carta aos Hebreus, que é uma base considerada por alguns teólogos, na sua homilia, na sua homilética, como um sermão que, na verdade, ele deu uma melhorada para que virasse uma carta. Então ele tem um tom de sermão, porque tem momentos que o escritor faz apelo, tem momentos que ele convoca ao quebrantamento. Ele não é meramente uma carta como Paulo escrevia diretamente para tratar de um problema existencial naquela igreja ou naquela localidade, em Corinto, em Efésios, em Roma. Mas a carta aos Hebreus, o destinatário é um povo hebreu, não tem um endereço, uma placa, mas se sabe que possivelmente era um público que conhecia muito do judaísmo, que conhecia muito das leis, que conhecia muito, na verdade, do Antigo Testamento, a saber, esse livro de Hebreus, ele contrasta com a carta, com o livro de Levíticos, né? Então, quando começamos falando da superioridade de Moisés, Moisés não era pouca coisa não. Moisés não foi pouca coisa. O pastor Rômulo, no domingo noite, pregou aqui, foi feliz quando explicou aqui, na verdade, um pouco da vida e da trajetória de Moisés. Moisés, que é comparado aqui, Cristo é superior a Moisés, não era pouca coisa. Moisés era idolatrado. Moisés, na verdade, foi considerado o grande herói dos judeus, porque através de Deus, através de Moisés, que libertou o povo do Egito, né? E aí Moisés tem um título de um grande libertador. E aí, quando a gente faz um estudo mais minucioso e entendendo a soberania de Deus, a gente percebe que foi Deus que libertou o povo através de Moisés. Mas Moisés foi a pessoa que Deus usou como instrumento para ser o libertador do povo. Então começa, portanto, santos irmãos. Ele começa numa convocação solene, ele começa num tom mais amigável, chamando de santos, porque santo precisamos ser no sentido de santidade, de separados
por Deus. Então, irmãos, ser santo não só basta ser separado. Ser santo é ser separado por Deus e para Deus. Senão toda pessoa egoísta que pensa que se isolando, que pensa que se separando, ela está sendo santa, na verdade muitas vezes ela não está, ela está sendo egoísta e egocêntrica. Mas ser santo é no sentido separado por Deus e para a obra de Deus. Então, se estamos congregando, se estamos como igreja, e essa é a importância da carta aos Hebreus, de resgatar a comunhão da congregação dos santos, é justamente nessa ideia, que ser separado não é um irmão do outro, não é uma obra da outra. Na verdade, como igreja, temos que estar juntos, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, e é para isso e é por isso uma das causas principais que o escritor aos Hebreus vai debater. Então, meus irmãos, eu convido vocês a essa exposição bíblica junto comigo, olhando para a sua Bíblia, para que a gente chegue ao entendimento do que de fato é ser separado. Ser separado porque eu me acho melhor. Quantas pessoas deixam de congregar porque elas pensam que a igreja ou aquela igreja não é boa o suficiente para uma pessoa do seu naipe? Mas quando você vai ver, ela está desigrejada, sem igreja, porque ela vai descobrir que não tem igreja nenhuma perfeita. Quantas pessoas se separam, se afastam, para na verdade ver a ruína da obra de Deus, por pensar que ela é uma coluna e que sem ela aquilo não vai caminhar. O escritor aos Hebreus vai falar sobre isso, e a gente descobre que não. A gente descobre que a obra do Senhor não pode parar, que o construtor da casa é Deus, o mantenedor da casa é Deus, o provedor é Deus. Ele fez, Ele cria, Ele sustenta e Ele governa. Amém. E isso vai quebrando um pouco do nosso orgulho, e foi quebrando um pouco do orgulho dos judeus, de pensar em Moisés como um cara que de fato tudo que Moisés fez foi bastante relevante, mas olha, Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior a Moisés. E quem é Cristo, pastor? Cristo é o cabeça desta igreja. Se ele for superior a Moisés, ele é o Kefalé, lá em Colossenses 1, a partir do verso 3, Kefalé ou Cefalé, de massa cefálica. Então quando fala que Cristo é o cabeça, não é o crânio, é o cérebro, é quem pensa, é quem raciocina, é quem movimenta, é quem faz cada movimento do nosso corpo, até as gesticulações que eu faço. Primeiramente houve um comando do cérebro para minhas mãos, para os meus dedos, para os meus olhos, para o meu pescoço, para a minha cabeça, para que tudo aconteça. Então quando eu entendo de fato o que é Cristo ser o cabeça, o cérebro, aquele que pensa, aquele que dá a diretriz, aquele que faz o corpo se movimentar, eu entendo. Então a minha mão não é nada sem o meu cérebro. É ou não é verdade? Os nossos passos, nosso braço, nada. Nós vimos aí há poucos dias a morte do Gugu Liberato. O que aconteceu? Mesmo respirando, houve a morte cerebral. Foi constatada a morte cerebral e já era. Ainda que ficasse vivo, infelizmente, ficaria no estado vegetativo, porque o seu cérebro foi comprometido, a sua têmpora direita foi bastante comprometida com a queda. Então nunca esqueçam disso. Teu braço pode ser o mais musculoso, as pernas da igreja podem ser a mais atlética, a igreja pode ter um abdômen invejável, mas sem o cérebro nada disso acontece. Não existe força nos teus músculos, não existe força nas pernas, não existe força em nossa que você faz. Pastor, o que o senhor quer dizer com essa ilustração? Que você pode ter a maior qualidade, talvez até maior do que a de Moisés, mas sem a cabeça para movimentar tudo isso. Você vai ser apenas um braço forte em estado vegetativo. Mas você não quer isso para a tua vida, quer? Eu também não quero, o Senhor não quer. Ele quer o corpo movimentando perfeitamente, se movimentando e lembrando que Cristo é o cabeça da igreja. Amém. Guarde isso. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial. É um outro contraste que o escritor já apresenta no capítulo 3, que chamado aqui é eclésis, que vem de eclésia, ou de eclesia, que são chamados para fora. Vocês foram chamados para um chamamento espiritual. E aí eu tinha um professor de convenção de chamada no seminário, e ele dizia que tem os chamados e os assoviados, né? O assoviado é quando você assovia e a pessoa olha e pensa que é com ela, né? Infelizmente, né? Mas aqui vai falar de um chamado espiritual, de um chamado celestial, para uma pátria celestial, para algo impalpável, para algo invisível. Tudo ao contrário do que a nossa geração busca. Buscamos coisas palpáveis, coisas rápidas,
coisas visíveis, mas fomos chamados onde o ladrão não mina, onde a traça não rói, onde o ladrão não rouba, onde o verme não corrói. Fomos chamados para buscar as coisas celestiais, mas vivemos em metas e sobre metas, atrás de metas, sonhos, realizações, e aí, onde faz você vislumbrar aquilo que é material. E aqui no Café dos Pastores, na segunda, falamos até sobre isso. Os pastores coaches, os motivacionais, que vêm nas igrejas dizendo para você que você vai conseguir, que você vai vencer, que você vai crescer. Depois ele sai na lateral da igreja e vai para o ponto de ônibus pegar um ônibus que ele precisa para casa. É a busca do palpável, do visível, daquilo que sonhamos, projetamos, e que na verdade a nossa pátria celestial. Olhem para Cristo como uma vez olharam no início, e muitos se perderam porque deixaram de olhar para Jesus. Olhar para Jesus como alvo, olhar para Jesus como meta. E quando a gente olha para Jesus como alvo, quando olhamos para Jesus como meta, meus irmãos, não seremos ignorantes a nada que está acontecendo em nossa volta, não seremos alheios a nada que está acontecendo em nossa volta, tanto de certo quanto de errado. Mas uma coisa eu tenho certeza, que a nossa meta, nós somos chamados para fora, para um chamado celestial. Amém. Participantes do chamado celestial, considerai com atenção o apóstolo. O que significa apóstolo? Enviado por Deus. Apóstolo significa enviado. Então, enviado por Deus, que foi Jesus Cristo, o sumo sacerdote, que declaramos publicamente Jesus Cristo. Qual era a função do sacerdote? Primeiro do apóstolo, ele era enviado para levar uma mensagem, para levar um recado da parte de Deus. O doutor Augusto Nicodemos, meu professor também em pós-graduação em teologia bíblica, ele escreveu sua tese de pós-doutorado, Apostolado no Brasil. Ele tem um livro, Apostolado no Brasil. Hoje temos até apóstolo a sol. O chamamento, o chamado apostólico virou um título de um novo avanço, de mais um degrau, subindo na presença de Deus, quando na verdade nunca foi. E Paulo, o 13º apóstolo, só foi considerado apóstolo porque teve aquele encontro com Jesus no caminho para Damasco. Ele viu Cristo com seus próprios olhos, a ponto de ficar cego, e Cristo disse para ele: por que me persegues? Por que persegues a minha igreja? E a partir dali, Paulo foi considerado apóstolo, e teve uma dificuldade para ter credibilidade nas igrejas, porque ele era um perseguidor. Precisou muitas vezes de Barnabé mandar uma carta de recomendação para que aceitassem Paulo, que ele não estava ali como intruso, fingindo ser um cristão, para descobrir onde eles estavam se reunindo para depois matá-los. Até que um ponto não precisou, mas que em qualquer lugar que Paulo chegasse, Barnabé chegasse junto, para dar autenticidade e credibilidade ao ministério de Paulo. Hoje somos muito facilmente enganados. Hoje precisaríamos ser mais bereanos do que nunca, e hoje somos muito mais enganados. Quantos falsos apóstolos, só de não ter sido enviado pela pessoa de Jesus Cristo, ele já está, na verdade, sendo um falso profeta, um falso apóstolo e um falso mestre. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. O apóstolo enviado por Deus, sumo sacerdote. O sacerdote era aquele que trazia a oferta do povo para Deus. Ele trazia as petições, as necessidades, os pedidos e as ofertas a Deus. Mas o sumo sacerdote era aquele que podia passar do santo e ir para o santo dos santos, que era onde oferecia de fato o sacrifício ali pelos pecadores. E Cristo, Moisés era sumo sacerdote, e Cristo foi chamado também aqui de sumo sacerdote, porque quando Cristo morre na cruz, aquele véu que os sacerdotes precisavam passar, a Bíblia diz que se rasgou de alto a baixo, e Jesus disse: está consumado. Agora o povo tem acesso direto, livre a Deus, através de mim. E aí a gente começa a entender, porque ele diz em João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma esperança, é um caminho sacerdotal.
chegar até Deus e passar por Cristo Jesus. Considere, irmãos, com atenção, o apóstolo sacerdote, o sumo sacerdote que declaramos publicamente Jesus. Ele foi aquele que o constituiu. Ele foi fiel àquele que o constituiu. Assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Então, quando falamos de sumo sacerdote, Moisés também foi. Falando de fidelidade, Moisés também foi fiel em tudo. Em quem então ele vai ser superior a Moisés? Moisés, na verdade, foi um sacerdote exemplar. Ele cumpriu tudo aquilo. Moisés, quando Deus mata Moisés, e Deus sepulta, a Bíblia diz que Deus sepulta Moisés. E quando Deus esconde, carta de Judas, capítulo 9, versículo 9, vai dizer justamente isso. Deuteronômio 34, 9 fala da morte de Moisés. E Judas, verso 9, vai dizer que o arcanjo Miguel contendia com Satanás, disputava com o diabo sobre o corpo de Moisés. Porque Moisés viu a terra prometida, mas não entrou. Porque Deus mandou ele falar a rocha, e ele feriu a rocha, e a rocha era Jesus Cristo. Moisés foi irado, o homem mais manso da terra se irou e bateu na rocha. Então, em um determinado momento, com a idade de 120 anos, Deus convida Moisés a subir ao monte. E Moisés vai. A Bíblia diz que a energia, a saúde de Moisés, tal com 80 anos, com 120, era a mesma. Não tinha catarata, não tinha bursite, astrose, artrite, varizes, E Moisés, com a idade de 120 anos, ele sobe o monte. Ele não avisa ninguém, ele não avisa a esposa, ele não avisa a família. Ele vai ter um encontro com Deus como de costume. Falar com um amigo que falava com ele face a face. Falar com aquele que a importância de Moisés foi tão grande, que no próprio Novo Testamento, o próprio Jesus, tantos outros diz assim, como diz na lei de Moisés. Moisés teve tanta credibilidade que a lei de Deus também era chamada da lei de Moisés, porque tinham tanta credibilidade em Moisés, que o que ele falava era tão de Deus, que tinha o mesmo valor. Vocês vão ver a lei de Moisés como se referindo à própria lei de Deus. Moisés tem uma importância muito grande. O Pentateuco foi escrito por Moisés. Me explica como escrever a criação de Gênesis, se ele nem existia há milhares e milhares de anos, se não foi o próprio Deus falando ao seu ouvido e Moisés escrevendo. Então Moisés não é pouca coisa, mas Deus chama Moisés. Moisés sobe ao monte, e quando chega lá, Deus mostra a terra prometida a Moisés, a terra de Cades Barneia, mostra a terra prometida a Moisés. Moisés olha aquilo, estava tão perto de chegar, e Deus diz assim: Moisés, tu vai ver, mas tu não vai entrar. E Deus mata Moisés. Deus diz: morre Moisés. Moisés morre. Ele vê, mas não entra. E Deus precisa sepultar o corpo de Moisés, porque se os judeus, se os israelitas achassem o corpo, iam fazer uma imagem, e iria certamente adorar Moisés, e era o que Satanás queria. Então Satanás briga pelo corpo de Moisés, mas Deus não briga com o diabo. Deus envia o arcanjo Miguel para brigar acerca do corpo de Moisés. Veja a importância de Moisés, principalmente para Deus, quando na transfiguração, lá em Mateus 16, quem aparece com o rosto transfigurado? Elias e Moisés. Só para a gente entender a importância, que Moisés também foi fiel em tudo a Deus. Moisés, em toda a casa de Deus, ele foi fiel, pois ele merece uma glória maior do que a de Moisés. O autor está dizendo, ele está introduzindo Cristo no judaísmo.
Ele está introduzindo Cristo nas obras. Ele está trazendo Cristo e chamando Cristo à importância da liturgia deles, do encontro deles, da vida deles. E dizendo, olha, esquece Moisés agora. Tem um que é superior a Moisés. É Cristo. É o Senhor Jesus, ele é superior. Moisés foi bom. Moisés foi o libertador. Moisés marcou a vida de vocês. Mas Cristo é maior. E o autor está dizendo num tom eloquente, num tom convincente, pois ele merece uma glória maior do que a de Moisés. Assim como um construtor tem honra maior do que a casa. E casa aqui não é no sentido literal. Casa aqui é família, posteridade. No Antigo Testamento, quando fala a casa de José, a casa de fulano, está se referindo na verdade à família, à árvore genealógica, está se referindo à descendência. Então ele está dizendo, olha, hoje você pode ter uma casa, hoje você tem uma família, mas teve um que construiu essa casa. Ele está dizendo que Cristo é maior. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Eu quero dizer que Ele é o construtor da minha e da tua família. Ele cuida, Ele mantém, Ele sustenta, Ele provê, Ele guarda, Ele cuida. Por isso que Ele é superior a Moisés. Moisés foi um mordomo fiel, mas Ele quem criou a família, Ele quem criou a casa, Ele quem criou tudo que existe. Então Ele é o mantenedor, Ele é o cuidador. E não é à toa que a Bíblia diz que o Senhor dará aos seus enquanto dormem. Jesus vai dizer também que o reino dos céus é semelhante a um homem que jogou as sementes no campo e foi dormir. E quando ele acordou, os campos já estavam brancos para a colheita. Isso significa descansar em Deus e crer que Ele tudo proverá para mim e para você, para a minha família e para a tua família. Lance a semente da fé e descanse, que quando você abrir os olhos, os campos estarão brancos para a colheita. Ele merece uma glória maior do que a de Moisés. Precisamos entender isso, a superioridade de Cristo a Moisés. Estamos falando que Jesus, em um momento, principalmente no Evangelho de João, no capítulo 6, quando ele fala do maná, e Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, jamais terá fome ou sede. Então, qual a primeira pergunta que os israelitas fazem para Jesus? És tu maior do que Moisés, que nos deu o maná e comeu ele e os filhos dele? E os filhos aqui também significa geração, gerações, né, da posteridade. Então tu é maior do que Moisés, que comeu ele, os filhos dele e toda a geração. Então Jesus a todo tempo era comparado com a sua autoridade, a sua importância com a de Moisés, com a de Abraão, com a de qualquer outra pessoa. Então Jesus disse assim, Moisés e os seus pais comeram pão, o maná que descia do céu, mas cadê ele? Onde está ele? E onde estão seus pais? Estão todos mortos. Os corpos tombaram no deserto. A terra comeu. Até Moisés morreu. Jesus precisou trazer isso à memória deles. Moisés foi um grande herói, mas Moisés morreu. Mas quem comer da minha carne e do meu sangue jamais morrerá, pelo contrário, viverá eternamente. Porque toda casa é construída, olha o verso 4, por alguém. Mas quem edifica todas as coisas é Deus. Lembra o que eu falei no início? Quando eu citei o exemplo de Cristo ser o cabeça, toda casa é construída por alguém. Mas quem sustenta todas as coisas é Deus. O salmista canta, se o Senhor não guardar a casa, e vão vigir os sentinelas. Se o Senhor não guardar, se o Senhor não cuidar. Então ele edifica todas as coisas. Olha o verso 5. Moisés como servo foi fiel em toda a casa de Deus, para testemunho das coisas que seriam anunciadas. E testemunho é mártir. Engraçado, né? Toda vez que você ouvir a palavra testemunho na Bíblia, e você for no original, vai estar mártir, martirion, martírio, que é martírio, morte, sofrimento, dor. A nossa geração não. Testemunho é vitória, bênção. Os testemunhos
que na verdade a Bíblia diz e usa o termo testemunho, é martírio, é morte, é sofrimento. E Moisés foi testemunho, porque ele foi martirizado, ele morreu. Para que, e aqui eu vou falar algo importante. Pensa em Deus, investiu em Moisés. Moisés disse: Senhor, não sei falar, sou pesado de língua. Toda vez que a Bíblia se refere a que Moisés falou ao povo, literalmente não foi Moisés. Moisés era gago, era fanho. Como na Bahia fala gago, aqui vocês falam outro nome. É gago mesmo? É gago mesmo. Então o que Moisés fazia? Chegava para Arão e dizia, o irmão entendia, né? Não zoava Moisés, né? Não estava doido. Então quando se falava ao faraó, quem falava era Arão, porque Arão tinha uma dicção melhor. Arão falava melhor, Miriam também. A ponto que Miriam e Arão cochicham e diz assim: que história é essa? O que Deus tem que falar para Moisés, Moisés para Arão, Arão para mim e eu para o restante do povo? Será que Deus precisa falar com Moisés, para Moisés falar para a gente falar para o povo? Não é melhor então que Deus já fale com a gente direto e não precisa de Moisés? Deus ouviu o sussurro de Miriam, a sedição dela com Arão, e a carinha de Miriam fica toda leprosa. Ficou leprosa o rosto inteiro. E temos um chamado celestial. Temos um chamado da parte de Deus. E quem questiona esse chamado celestial, ele pode não ter uma lepra física, mas certamente tem lepras espirituais, e não entrarão no descanso de Deus. E Moisés intercede por Miriam. Mas depois de tudo isso, Moisés joga o cajado, vira a serpente. Moisés faz isso, Moisés fez 10 pragas do Egito e tudo, e todas as coisas. Abriu o mar vermelho. Eu acho que Deus deveria ter pensado no dia de dar baixa na carteira de Moisés, dizendo assim: esse é muito bom, não pode matar Moisés não. Como é que o povo, perto de entrar, como é que meu time vai ficar desfalcado sem Moisés? Acabou a obra. Fecha a igreja, bota o cadeado e bateu tudo. Moisés morreu. Acabou a igreja. Sem Moisés acabou a igreja. Acabou a esperança do povo. Acabou a alegria do povo. Quem é que vai bater o bumbo? Quem vai estar na frente puxando a jangada? Quem vai reger? Se através de Moisés que Deus abre o mar vermelho? Se o povo reclama que a água está amarga e Moisés joga um pedacinho de madeira na água, ela fica doce. Se o povo reclama que só está comendo maná, Deus manda tanta codorna que elas com 1,5 metro de altura eles pegavam com a mão. Comeram tanta codorna que diz na Bíblia que a carne saía pelas ventas. Comendo carne. Aí comendo carne com a boca cheia de carne, dizendo: pô, mas só tem codorna? Aí Deus, Moisés, joga teu cajado no chão agora. Moisés joga o cajado, vira uma serpente, pica 22 mil ali, ó, morrendo com a carne na boca, saindo pelo nariz e pela boca, para deixar de ser miserável, murmurento. Está vendo o que Deus está fazendo, está vendo que Deus está agindo, mas está murmurando, mas está reclamando, mas está... 22 mil picados da serpente. Aí morrendo, com a carne na boca, chora. Não quero morrer, Moisés. Faz o seguinte, Moisés, agora pega a serpente e levanta. Quem olhar para ela não vai morrer. Mesmo picado já para a morte. Olha a misericórdia de Deus, irmãos. Olha a grandeza de Deus. Deus se ira, faz com que a cobra mate 22 mil, pique 22 mil, enquanto eles estão morrendo, chorando agora porque está morrendo com carne na boca. Pensa na cena, carne na boca, no nariz, morrendo, babando ali, espumando, que uma cobra venenosa, né? Tu já viu sintoma, né? Tremendo, sei lá o que mais. Então, mesmo morrendo infeliz, miserável, que olhar para a serpente, que quando Moisés pega, ela fica de bronze. Então, quem olhar, não vai morrer. Aí eles olham e começam a reviver novamente. E João 3 está dizendo que assim como a serpente foi levantada no deserto,
assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que olhem para a cruz, mesmo morrendo, em estado terminal de morte espiritual, ele volta a viver. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Agora imagina a terra prometida sem Moisés. O decálogo, os 10 mandamentos, foi escrito pelo dedo de Deus. Não matarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, a fazenda do teu próximo, adorarás somente ao teu Deus. Tudo foi escrito com o dedo de Deus. Pensaram agora comigo no currículo de Moisés? Deus dispensou. Quem vai conduzir o povo agora? Tem um menino que Deus já estava olhando a ele há 40 anos, o assistente de Moisés. Não tem o calibre de Moisés, não tem a experiência de Moisés, não tem a envergadura de Moisés, mas tem o Deus de Moisés na vida dele. Vocês estão entendendo? Ou eu estou conseguindo passar de fato aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração? Amém. Não tem o mesmo naipe, não tem o mesmo currículo, talvez não tenha a mesma envergadura, o cabidal de Moisés, que abriu o mar vermelho, o maná, cedim, codorna, água amarga vira doce, mas tinha o principal, que era o Deus de Moisés. Essa obra não pode parar. A obra do Senhor na minha e na tua vida não pode e não vai parar. Porque você pode não ter Moisés, essa igreja pode não ter Moisés, não ter Arão, não ter Miriam, mas o Deus de Moisés continuará sendo o Deus desta igreja. É o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Ele está aqui, por isso que Ele mantém, por isso que Ele sustenta e Ele governa todas as coisas. Só para a gente parar e pensar nisso, que Cristo foi o edificador. Construir é fácil, edificar, manter é outra coisa. Deus pode te dar uma família, pode te dar sim. Você pode decidir hoje construir uma família. Os jovens, por exemplo, casar, ter filhos, enfim, construir uma casa literalmente também, uma casa de alvenaria, ter família e ali viver como manda a Bíblia, pai, filhos. Porém, irmão, se o Senhor não for o edificador, se Cristo não for o edificador dessa família, ela vai sucumbir. Por isso que Cristo é maior do que Moisés, porque Ele não é só o construtor, Ele é o edificador. Ele precisa ter a honra de entrar e de estar no lugar que Ele construiu. Nós somos a casa de Deus. Ele construiu eu e você. Precisamos dar a honra dele de habitar dentro de nós. Amém. Mas existem muitas casas que foram construídas por Deus, e eu me refiro ao ser humano. Eles não permitem que Cristo entre, Ele não deixa Jesus entrar, e que saem igrejas locais também. Jesus fica do lado de fora, como a igreja de Laodiceia. Tem uma música que eu estudei muito na aula de português, eu esqueci até o nome do autor, na aula de literatura. Está vendo aquele colégio moço? Ele trabalhou, ele construiu o prédio, mas quando chegou aqui, ficou admirado olhando para o prédio. O segurança perguntou: tu estás admirado ou está querendo roubar? Zé Ramalho, obrigado. É pá da terra, né? Zé Ramalho. Então, existem muitas pessoas assim. Cristo construiu, Cristo cuidou, Cristo edificou. Afinal de contas, se você está respirando agora e tendo condições audíveis, tendo possibilidade de assimilar o que está sendo dito a você aqui nesta noite, é porque alguém tem edificado você até agora. Não sei tua religião, não sei a tua fé, não sei em que você acredita, mas se você é uma casa que está de pé aqui hoje, você é a morada do Espírito Santo de Deus. Então deixa Ele entrar na tua vida. Mas Cristo, como Filho, é fiel sobre a casa de Deus, que somos nós. Aí vem se, e aqui é um verbo forte, é um verbo sobre conjunção, sobre condição. Se conservarmos firmes até o fim a confiança e a glória
da esperança. De que glória é esta? Que esperança é essa? Do chamamento celestial. Eu disse aqui no curso de pregação expositiva na quinta-feira que o importante não é como você começa, é como você termina. Exige uma perseverança dos santos, da parte de Deus para todos nós. As igrejas do Apocalipse, ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. É o já e o ainda não. Já somos salvos, mas ainda não concretizamos. Essa salvação ainda não foi concretizada. E será quando ouviremos naquele grande dia: entra, benditos de meu Pai, e receberemos uma pedra com o nosso nome, receberemos o fruto da vida para viver eternamente. Precisamos perseverar. Pastor, e os que desistem, os que caem, os que abandonaram, os desigrejados, que é a crise da carta aos Hebreus. Via de regra, os desigrejados são sempre os que se acham melhor do que os que estão na igreja. Quando na verdade estamos aqui, é para perseverar até o fim, para tomar posse daquilo que já nos foi garantido no ato em que cremos. E se desistir, infelizmente, não perdeu. É porque nunca teve. Porque os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. Porque Deus não é como eu e você, que dá um celular para o filho, que dá um videogame para o filho, e quando ele não está merecendo, o que fazemos? Tomamos. E agora eu aprendi uma coisa com um pai aqui, que eu é retado esse pai. Ele não bota o filho de castigo, não. Ele bota o celular de castigo, é pior. Antigamente a gente ia para o banquinho, ia para o milho, né? Eu aprendi, eu boto o Israel não está na linha, eu quero logo botar o celular no banquinho, que eu aprendi. Rapaz, pensa que o menino chora. Promete o céu e a terra. Chama de paizão e tudo. Mas Deus não, irmãos, Ele não se arrepende, Ele não volta atrás, Ele não toma porque não estamos merecendo e daqui a pouco dá de volta, escreve no livro da vida, foi para o bar beber, apaga de novo, foi para a igreja, não, foi para a droga, apaga de novo, ou está ou não está, irmãos. E como eu vou saber quem está? Olha, sabe como eu vou saber quem está? Aqueles que perseverarem até o fim. É assim que o Senhor vai saber. É assim que o Senhor já sabe. Por isso que nunca devemos julgar, porque o importante não é como as pessoas começam, mas sim como elas terminam. E aí, às vezes, depois de 20 anos, depois de 30 anos, você vai descobrir, nunca foi. Quantas pessoas que trabalharam em igreja, que deram a sua vida, que foram os ótimos líderes e depois confessam: não, na verdade eu nunca fui, tudo aquilo era só. Mas quando você vê ali, você diz: rapaz, é o cara, tem que ser ele nesse negócio aqui, que sem essa mão na moenda aqui, a máquina não sai o caldo. Aí depois você descobre: não era nada disso, está vendo? Está vendo que não era isso? A perseverança, o perseverar até o fim. Por isso que o escritor vai dizer: se conservarmos firmes. Por isso que o escritor da carta, né, que é Judas, ele vai dizer: olha, eu estou escrevendo a vocês, eu ia escrever sobre a salvação que já é comum, mas eu fui impelido pelo Espírito Santo a vos escrever sobre um outro assunto, a batalhar pela fé, uma vez já conquistada pelos santos. Então nós cremos, nós temos fé, mas o diabo vai lutar todos os dias para aniquilar, amortecer, mortificar, sufocar, matar a minha e a tua fé. Então é uma luta, uma batalha constante para guardar a nossa fé. A carta de Judas é uma carta de batalha contra os inimigos invasores da fé. Precisamos lutar constantemente para isso. Se estivermos sujeitos, se estivermos aqui, como diz, na verdade, em sujeição, se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança, porque o inimigo vai tentar minar a nossa confiança, ele vai gerar dúvidas. E o coração perverso aqui, que ele vai dizer, é o coração que duvida, porque quando você duvida, você desconfia de tudo, e você não consegue ter confiança. E aí o teu coração é perverso. Por quê? Porque a partir da desconfiança, você começa a julgar.
Quando você desconfia, você começa a fazer julgamentos precipitados. E aí o teu coração é mau por causa disso. Porque a dúvida te faz pensar em tudo, menos na confiança. Mas precisamos confiar, manter firme a nossa confiança e a glória da esperança. Assim como diz o Espírito Santo, eu vou entrar na segunda parte para finalizar. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração como na rebelião no dia da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tinham visto as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não chegarão a conhecer os meus caminhos. Assim eu jurei, na minha ira, não entrarão no meu descanso. Salmos 95, a citação do autor aos Hebreus, que mesmo vendo todos os sinais, a Bíblia diz que os 40 anos de peregrinação no deserto, as suas roupas não eram gastas, os seus chinelos não gastavam. 40 anos andando em círculo e a terra prometida estava perto. Porque quem perde tempo murmurando, quem perde tempo contaminando e sendo contaminado, não consegue enxergar o caminho da bênção, o caminho da terra prometida, o caminho de fato da vitória celestial que vem de Deus. E eles só faziam murmurar, 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 a ponto que aquela geração inteira que saiu do deserto, todos os corpos tombaram, morreram, exceto Josué e Caleb. O resto todos foram gerações novas de filhos e netos, mas aqueles que saíram da terra do Egito não entraram. Porque quanto mais eles murmuravam, aprenda isso, quanto mais você murmura, mais você erra o caminho. Quanto mais você murmura, mais você erra o caminho. E quanto mais eles murmuravam, mais erraram o caminho. Porque perderam o foco. Perderam o foco no chamado celestial. Perderam o foco da terra prometida. E gastaram tempo reclamando que não tinha pão, que não tinha água, que não tinha carne, que não tinha isso. E esqueceram daquela nuvem que funcionava como um ar-condicionado para eles durante o dia no calor escaldante no deserto. E o deserto é inverso, à noite ele fica frio. E uma pedra, uma rocha, que para onde eles iam, quando eles olhavam, a rocha estava ali. Estava com sede, era só tocar, saía água. Esqueceram de tudo isso para murmurar. O murmurador de nossos dias são assim também, os murmuradores. Eles perdem o foco do que Deus tem feito, perdem o foco do crescimento da igreja, perdem o foco da bênção e fica murmurando por coisas efêmeras. Aí deixa de abençoar e, consequentemente, também de ser abençoado. Amém. Mas essa igreja será sempre conhecida como a igreja abençoada e abençoadora para a glória de Deus. Amém. E essa igreja somos nós, eu e você. Esse nome que levamos de igreja abençoada e abençoadora tem que estar sobre os nossos ombros, não colado no púlpito e nem na placa da igreja aí da frente. A igreja é você. Você é casa de Deus. Você é abençoado e abençoador. Ou pelo menos pode ser, se assim quiser. É só deixar de ser antropocêntrico para ser cristocêntrico. É só deixar entender que as coisas não giram em torno de você, giram em torno de Cristo. Não girou em torno de Moisés, que dirá de nós, né, irmãos? Que no momento da substituição Deus não pensou em nada. Depois eu preparo Moisés. Josué, deixa comigo. Tchau, Moisés, morre. Moisés não desceu mais. Ninguém mais viu Moisés, só os discípulos. E aí Deus chega para Josué, capítulo 1, e diz assim: não te assombres, não desanimes, não te espantes, que eu sou teu Deus. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo.
Mas eles endureceram o coração na murmuração. Lá em Meribá foi uma rebelião. Eles orquestraram uma rebelião em Meribá. E o coração rebelde, o coração teimoso é aquela pessoa, irmãos, que nós conhecemos hoje como pirracenta. Ele não deixa de fazer involuntariamente, porque esqueceu, porque se descuidou. Ele não faz de forma pirracenta. Ele não faz não, ele deixa de fazer para ver o que é que vai dar. Só que a mão de Deus é tão grande que não deixa a peteca cair, que até quando a arca ia cair, que Uzá foi pôr a mão com todas as boas intenções, Deus fulmina ele. O rapaz com a maior boa intenção, a arca do Senhor tombou no carro de bois, enquanto Davi trazia ela para Jerusalém. Quando a arca foi cair, que ele foi pôr a mão, ele morreu. E Davi chora, ele não quis mais saber da arca. E Deus aparece a Josué, dando toda a capacidade. E quem entra? Quem trabalhou 40 anos? Moisés, que se estressou, se irou, bateu na rocha. Mas quem entrou na frente com o povo? Josué. Não importa como a gente começa, assim como a gente termina. E o mesmo Deus que foi com Moisés foi com Josué. E Deus é contigo também. Eles programaram, e aqui é uma coisa tão importante isso aqui, que é tão atual, que a igreja que não tiver isso, ela tem defeito de fabricação. Parece que para ser igreja tem que ter um pedaço disso. Porque para a luz brilhar precisa ter trevas, né? Infelizmente. Que a trevas é a ausência de luz. A rebelião nunca cessou no meio do povo. A rebelião não foi cessada no meio de 12, onde tinha um que era o diabo. A rebelião não cessou na igreja de Corinto. A rebelião não cessou em nossas igrejas, na igreja evangélica brasileira. Não é à toa que temos uma multiplicação exacerbada de placas denominacionais. E mais de 80% delas são frutos de teimosia. E o pobre fiel que está lá nem sabe disso. Vê tocar um hino, vê tocar um coro, vê dar os dois glórias, ele entra e diz: esse lugar é bom, não conhece a história. E aí com certeza Deus se compadecerá deste, né? Eles montaram uma rebelião, um montim, e disseram: olha, a gente vai pirraçar, a gente não vai fazer o que Moisés manda. Só que o que Moisés estava mandando, era Deus que estava mandando. E assim fizeram com Cristo. Por isso que mostra a superioridade de Cristo sobre Moisés. Porque Jesus, quando acaba de pregar em João 6, do pão, do maná, a Bíblia diz que até os seus discípulos lhe deixaram, porque um olhou para o outro e disse assim: esse discurso é duro demais para a gente, esse sermão é muito duro, Jesus pegou muito pesado, vamos abandonar ele. E só fica os 12. De uma multidão, a Bíblia diz lá em João 6, leia, que até os seus discípulos lhe abandonaram. Muitos dos seus discípulos. Só ficam os 12, só ficaram os 12. E aí Jesus diz: vocês também não querem me abandonar, não? Aí Pedro diz assim: para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Aí você pensa que Jesus diz amém? Quando Pedro acaba de dizer isso, Jesus disse: eu não escolhi 12? Sim. Aí Jesus disse: um de vocês é o diabo. Lisonja não convence Jesus. Embora Pedro fez uma máxima revelação ali da glória de Deus, eu creio biblicamente que foi do profundo coração sincero de Pedro. Mas Jesus já acaba de receber isso e diz: não tem 12?
imagino eles assim, né, com os olhos brilhando. Um de vocês é o diabo. Aí olha para o outro e diz: quem será? Né? Porque a rebelião é fruto da queda. A rebelião está aqui. A rebelião está aqui no coração e na mente do homem. Quando trama do ser humano, homem e mulher, da raça humana, por si só é rebelioso. O seu coração é contencioso. Ele é teimoso. Precisamos lutar, porque todas as vezes nós tentamos nos rebelar contra a vontade de Deus e já somos rebeldes por isso. E Deus diz: quem não entrou no meu descanso? Só os desobedientes. E aqui, na última sessão do verso 12, ele diz: quando Deus diz: eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O descanso de Deus é o melhor lugar que podemos estar. O descanso de Deus não se refere apenas após a morte. A gente diz: está descansando nos braços do Pai. Deus fez o mundo em 7 dias, em 6 dias, no 7º Ele descansou. Descanso significa sabate, sábado. Então, o que significa também o descanso em si? O descanso significa cessar, significa parar de fazer, desistir. Isso que significa descanso. Sabe quando entramos no descanso de Deus? Quando cremos no Evangelho de verdade. Aí desistimos de ser teimoso, já estamos descansando. Desistimos de ser perverso, já estamos descansando. Desistimos de serem vingativos, já estamos descansando. Quando desistimos de fazer o mal, já fazemos parte do descanso de Deus. Então eu e você mesmo em vida estamos no descanso do Senhor, porque o descanso do Senhor é deixar de fazer, é cessar, é desistir, é retroceder, é levantar as mãos e parar o que você estava fazendo. Então quando Cristo me conheceu, eu estava fazendo tantas coisas que desagradavam a Deus, envolvidos em festas, no mundo, em tudo aquilo que desagradava o coração de Deus. Mas a partir do momento que eu tive um encontro, que eu ouvir a voz, quando diz: ao ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Se hoje tu ouvir, e se você estiver ouvindo hoje, e o teu coração ainda estiver endurecido, meu irmão, misericórdia do Senhor pela tua vida. Não resista, cesse, larga, descansa, abre mão, e você possa fazer parte do descanso de Deus. É só deixar de fazer o que você está fazendo. Se é que você está fazendo alguma coisa, mas de repente você não está fazendo nada, eu estou sendo tão injusto. Eles não entrarão no meu descanso. Olha aqui. O apego. Irmãos. Olha o que o escritor vai dizer. Cuidado, vigia. Cuidado para que não se ache em nenhum de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvia do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Todos os dias devemos exortar uns aos outros a permanecer na fé. Exortar é consolar, exortar é reclamar andando junto. Porque senão vai ser juízo, vai ser julgamento. Porque eu vou apontar e não vou junto. Eu vou criticar e não vou junto. Mas quem exorta é aquele que fala, mas caminha junto. É aquele que orienta, mas está lado a lado. Por isso que a Bíblia diz: exortem uns aos outros todos os dias. Sabe o que quer dizer? Andem mais juntos, se aconselhem mais uns aos outros, caminhem mais em família. Precisamos exortar uns aos outros, não se desviem do Deus vivo, que não ache em vós um coração perverso e incrédulo. Porque, irmãos, a maior perversidade do ser humano é a incredulidade. A incredulidade é inimiga do milagre. Se você gosta de milagre, eu não tenho nada contra. Se Deus mandar, quanto mais milagre mandar, eu quero também. Ele tem muitos milagres para fazer na minha e na tua vida. Basta somente crermos. Muitos aqui são frutos de milagres de Deus, mas só por causa de uma coisa: porque você creu. A oração pode ser a mais eficaz. Se você não crê, nada feito. Mas você um dia creu, quando não havia mais esperança, e a resposta de Deus chegou na tua vida. Foi assim ou não foi? Na minha foi assim também. Amém. Mas a incredulidade fez com que Jesus se mudasse de Nazaré.
Porque ele não conseguia, a Bíblia diz, imagina, o Filho de Deus, Jesus não conseguia fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade do povo. Que o incrédulo é o azarão, lá na minha terra chama de olho duro. Sabe o que é olho duro? Ele fica com o olho duro assim, rezando que o negócio não dá certo. Além de incrédulo, azarão. Ele fica doido para cantar aquela música assim, ó. Eu não falei que ia dar errado? É porque ele fica com o olho duro. Já viu? A gente chama de olho duro, tá? É só uma expressão, isso é um adágio popular lá da minha terra. Então quando a gente está fazendo uma coisa, a gente diz, olha lá, de olho duro, né? Que fica assim, ó, nem pisca. Ou vocês nunca ouviram o olho de seca-pimenta? Bate o olho, a pimenteira que a bicha que mais seca na hora. Existe, irmãos. A Bíblia diz que existe. É o fruto da inveja. Inveja é uma das coisas que a Bíblia vai dizer que os invejosos não entrarão no reino de Deus. E ele está ali, velando, para não acontecer. Mas Deus chama Jeremias e mostra um pé de amendoeira. Diz, Jeremias, o que tu vê? E Jeremias diz, eu vejo um pé de amendoeira, com as flores, pronta para sair amêndoa. Aí Deus diz assim para Jeremias, então eu velo com a minha palavra para cumprir. Ele fala, ele libera a palavra sobre a minha tua vida, e Deus fica contra o olho duro, olhando para a palavra que ele liberou, até ela acontecer na minha e na tua vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. E quem é maior? Quem é mais poderoso? Amém. Exortem uns aos outros durante o tempo que se chama hoje. É emergencial, é urgente, é hoje, não pode ser amanhã, não deixa para depois. Exortem uns aos outros no tempo que se chama hoje, o mais rápido possível. Parem tudo o que estão fazendo e vamos exortar uns aos outros. Vamos chamar todos para juntos caminharem, conversarem, aconselhar. Para que, olha aqui, por que isso? Porque tem que ser dinâmico. Olha aí na tua Bíblia, para que o vosso coração não se endureça por causa do engano do pecado. Satanás vendeu a maçã, o fruto, né? Eu falo sempre maçã, foi já culturado a maçã, vendeu o fruto de tal maneira que ela ficou doida, ela desejou, ela quis comer, ela quis provar, mas foi enganada. Para não ficar só, ela falou, Adão, o negócio é bom mesmo. Adão foi lá e tum. Olha, rapaz, Deus ficou tão indignado mais com Adão do que com Eva. Porque o endurecimento é como um cimento, o construtor, e ele usa muito isso. Há uma transição de escritório com uma transição de obra, de construtor. E o cimento, quem trabalha aqui com obra, ou faz alguma obra, mesmo que não seja um pedreiro, mas faz obra na sua casa, quando você passa o cimento, ninguém vê a hora que ele endurece. Alguém já viu o momento exato em que o cimento ficou duro? Não, ele está mole, daqui a pouco você coloca ele, daqui a pouco você põe o pé assim, fica a marca, daqui a pouco, é assim ou não é? Então o endurecimento vai sendo assim no coração, é uma nata de cimento que vai, olha, endurecendo devagar, 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 quando vê o coração está uma pedra de cimento. Meu Deus! Por isso que devemos toda hora ali aconselhando um ao outro, exortando um ao outro, para não deixar o coração do outro endurecer. E qual é a didática, pastor? Toda vez que você for exortar alguém, que ele vir com um rio de miséria, você vai sempre botando água no cimento para não deixar endurecer o coração do teu irmão. Você tem que cuidar do teu irmão, senão vai se tornar rebelião. Ele endurece, outro vem, endurece também, vem mais outro, endurece, está lá, a turma do coração duro, a raça ruim, coração de pedra. Não sou eu que penso assim, o botão pensa. Ele começa a achar que fecha junto, daqui a pouco está 5, 6 cabeções, coração tudo duro, pronto. Um
devemos exortar, devemos aconselhar, devemos, trabalhar na vida do outro. Não, meu irmão, não é assim. Olha, mas Deus é maior. Vamos entregar na mão de Deus. Deixa que Deus cuida. Deus vai entrar com providência. Vamos orar. Vamos nos unir e orar por isso. Daqui a pouco você vê que aquele irmão está uma bênção. Eu vou concluir, irmãos. Se mantivermos a confiança, aqui o 14, porque temos nos tornado participantes de Cristo. Se, de novo, a conjunção do verbo, aqui a conjunção, a sujeição, na verdade, se mantivermos a nossa confiança inicial até o fim. A confiança inicial tem que estar até o fim. O Senhor escreve em uma das igrejas do Apocalipse e diz: conserva o pouco que tu tem até que eu venha, para que ninguém roube a tua coroa. Tua fé está pouca, você está se sentindo fraco, você está se sentindo diminuto, mas guarda o pouco que tu tem até Jesus voltar, para que ninguém roube a tua coroa, porque quem quer roubar a tua coroa é Satanás. Ele não pode colocar na cabeça, mas ele não quer que você use a coroa da vitória, a coroa da vida. Então ele vai trabalhar o tempo inteiro para você não ter essa coroa. Nós precisamos batalhar, lutar, aconselhar uns aos outros, para não perdermos a nossa coroa. Amém. Conserva o pouco que tu tem. Tu tem pouco. Lá em Apocalipse poderia ter mais, mas conserva o pouquinho que tu tem até que eu venha. Você aguenta isso? Eu pergunto a você, igreja, você aguenta isso? Conservar um pouco que tu tem até que Jesus venha, para que ninguém roube a tua coroa. Hoje, se ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? E aqui ele começa a responder. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Foram os de fora? Foram os que não comeram do maná e ficaram chateados? Não. Foram os que não comeram codorna? Não. Foram os que não passaram no Mar Vermelho? Não. Quem foram os que se rebelaram? Foram os mesmos que foram co-participantes das bênçãos e dos milagres. Verdade, Deus. Quem foram os que se rebelaram? Verso 16. Não foram todos que saíram do Egito com Moisés? Foram os mesmos que foram libertos do deserto, do Egito. Foram os mesmos que se rebelaram. Aí vem, verso 17. E contra quem se indignou por 40 anos? Contra quem Deus se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos os corpos caíram no deserto? Deus se indignou com quem pecou de forma voluntária, de teimosia, fez porque quis fazer, desobedeceu porque quis desobedecer. Moisés disse: não guarda o maná, come, amanhã de manhã, 6 horas, cedinho, vai ter maná fresco no céu. Eles olham com pote. Não vai que não tem. É o coração duvidoso, incrédulo. Vai que a história de Moisés: não, vamos comer e vamos guardar. Quando foi no outro dia, estava tudo bichado. Meu Deus do céu. Aí Deus se indigna, irmão. A incredulidade mata. É por isso que eu disse, quando eu faço alusão aos falsos mestres, que aqueles que creem que estão em determinados lugares, que nitidamente, biblicamente, teologicamente, a gente está vendo que estão sendo enganados, mas eles estão ali com toda a fé no seu coração, mesmo sendo ludibriados, enganados, Deus vai se compadecer deles, porque mesmo sendo enganados, eles não duvidaram do que aqueles que pensam que pode medir, que pode comedir alguma coisa e deixa de receber as bênçãos de Deus por causa da incredulidade. Porque se eles são enganados, quem vai ter que responder são os que apacentam eles, que vão prestar conta diante de Deus de maneira muito severa. Contra quem se indignou não foram contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto. Não pode trabalhar no sábado. Aí um teimoso foi lá no sábado: eu vou catar lenha e vou fazer uma fogueira. Só que Deus estava vendo. Aí o infeliz, cheio de lenha, morreu, fulminado com a lenha. Não podia esperar no domingo ir lá catar lenha. Mas a rebelião: eu vou fazer mesmo.
comigo, igual aquela planta, comigo ninguém pode. Tem gente assim, que parece aquela planta. Tu olha para ele, para a pessoa em si, já diz assim, comigo ninguém pode. Mas Deus pode, hein? Quem é Moisés? Amém. Mas quem é Deus de Moisés? Quem é Moisés? Disseram isso na rebelião de Coré, Bilhão e Datã. Quando Moisés, tem 250 líderes rebelados contra Moisés, 250 líderes de famílias. E o chefe da rebelião, Coré, Bilhão e Datã, os chefes. Moisés diz assim contra Arão, chorando. Arão, por que ele está chorando, Arão? Olha, eles disseram que eu não sou nada, que isso é você que faz tudo e eu sou uma mochila que tu carrega. Rasgou as vestes, Moisés chora. Manda chamar lá Coré, Bilhão e Datã. Sabe o que eles disseram? Vocês sabem. Está lá na carta de Júlio. Eu não vou. Fala a Moisés que se ele quiser ele vem aqui. Quem é Moisés para ir lá? E assim hoje, né? Quem é? Irmãos, a questão não é quem é o pastor. A questão não é quem é a Márcia. A questão é quem é o Deus do pastor. Quem é o Deus da Márcia. Quem é o Deus do Emerson. Quem é o Deus da Adriana. A questão está no nosso Deus, não em nós. E os incrédulos, os rebeldes não entendem isso. E aí Moisés chega, quem não quiser fechar com eles, afasta, que o negócio vai pegar fogo. Se afastaram. As 250 famílias, papagaio, cachorro, periquito, gaiola, tudo que tinha direito. Tucano. E aí Moisés diz, se Deus matar vocês agora, como mata qualquer homem, ele não é comigo nesse negócio. Quer dizer, Deus já ia matar de qualquer jeito, só porque se rebelou. Mas se Deus fizer uma coisa nova, abrir a terra, engolir vocês, aí saberão que foi Deus me viu. Afasta, hein? E Deus, não é que Deus fez a coisa nova? Abriu a terra, engoliu todo mundo com suas famílias. Arão, falaram que tu não é nada, que Deus só me chamou, não te chamou? As 12 tribos, as 12 famílias, tragam seus cajados. Todo chefe da família tinha um cajado. E todo cajado era de vara de amendoeira. Detalhe importante: todo cajado de pastor era de vara de amendoeira. As 12 famílias, as 12 tribos, e Arão era líder da tribo de Levi, tragam seus cajados. O que florescer amanhã de manhã tiver florido, como pode, irmãos, um cajado seco de madeira de amendoeira florescer? O que florescer, esse é o chefe de todo Israel. E eu imagino Moisés olhando para Arão e diz assim, deixa, agora ele vão ver o negócio. Quando chega de manhã, o cajado de Arão tinha a flor de amêndoa verde, amêndoa doce, amêndoa rosa, todo florido já. E outra, o de Arão já nasceu até amêndoa de manhã. Para pegar um incrédulo infeliz, desgramado e dizer, tu quer mais o que, infeliz? Pronto, Arão, pode ir, agora ninguém mexe contigo. O cajado de Arão ficou dentro da arca até o último dia que a arca subiu. A tábua dos 10 mandamentos, o maná, que era a provisão de Deus, e o cajado de Arão, que era a autoridade de Arão, a autoridade de Deus sobre a vida de Arão. Contra quem jurou que não entraria no seu descanso, não foram os desobedientes, que ele orou e disse que não entrarão no meu descanso, foram para eles. E como eu faço para entrar num descanso, pastor? Obedece. Deixa de ser teimoso, teimosa. Para de pensar que a tua cabeça define as coisas. A cabeça da igreja é a cabeça dele, Jesus Cristo. Para de pensar porque o teu conselho, a tua opinião não foi ouvida, não vai acontecer. É a cabeça de Jesus Cristo, é o cabeça. E o que não entrou? Os desobedientes. Como eu faço para entrar? Simples, obedece. Ainda que seja danoso, obedeça. Ainda que fira o teu ego, obedeça. Ainda que fira o teu machismo, obedeça. Ainda que fira o teu feminismo, obedeça. Se sujeite. E obedecer é se sujeitar. E você só terá bênçãos da parte de Deus. Desse modo vemos que não poderão entrar por causa da incredulidade. Incredulidade, inimigo da bênção de Deus na tua vida.
Obediência. Você não quer chave para abrir o céu, chave do carro, chave de tudo? Não tem chave de tudo aí? Eu diria uma chave, a chave da obediência é que vai abrir as portas das bênçãos de Deus para a minha e para a tua vida. Amém? Amém. Vamos orar, convido você a se colocar de pé. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Pai, porque eu entendo e eu creio que o Senhor falou comigo nesta noite. Que o Senhor tenha falado com a tua igreja. Mas infelizmente, ó Pai, o coração endurecido, o Senhor não permite nem que entenda a tua mensagem. Infelizmente. O Senhor falou por parábola e os discípulos te perguntou: por que tu falas por parábola? E o Senhor disse: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, não entendam, não creiam, não se arrependam, para que eu não tenha que os curar. Mas que o Senhor ache em nós um coração quebrantado nesta noite. Que o Senhor ache na tua igreja um coração obediente a Ti, porque queremos fazer parte do Teu descanso, do descanso do Senhor das nossas vidas. Nos dá um restante de semana na Tua presença, Senhor. Seja conosco. Tira toda a rebelião da nossa mente, toda a rebelião do nosso coração, todo o pensamento contencioso de guerras e facções. Isso é do diabo, isso é do maligno, Pai. Joga por terra, Senhor. E torna o nosso coração obediente à Tua palavra e à Tua vontade. Ó Deus, e que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o poder e as doces eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E toda a igreja diz: amém. Amém. Oração silenciosa, estamos despedidos.